Alô, alô, galera, aquele abraço para KTO. O papo agora é Brasileirão, a parte de baixo da tabela. Quem pode fechar esta rodada na zona de rebaixamento? 4 equipes, entre as 8, vão terminar esta rodada na zona de rebaixamento. Atlético Goianiense, Corinthians, Criciúma, Cuiabá, Fluminense, Grêmio, Vasco da Gama e Vitória. 4 desses 8 vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Lembrando que, para efeito de rebaixamento, pessoal, a rodada termina domingo. É claro que segunda-feira tem Atlético Mineiro e Palmeiras, mas esse jogo não vale nada para o rebaixamento, para o Z4. Então a rodada para o Z4 termina domingo, ok? Vou passar na sequência aqui os jogos envolvendo essas 8 equipes neste final de semana. Aí você vai dizer o seguinte: Paulinho, eu quero saber só o meu time é o Corinthians. O que ele precisa fazer para no final da rodada não estar no Z4? Eu não quero saber do Grêmio, do Fluminense, do Criciúma. Ok. Você vai aqui embaixo, ó, procura o seu time, vai direto na projeção do seu time, ok? É só chegar lá, tem projeção para os 8 times aqui, só chegar, apontar, clicar ali onde diz o seu time, ali você vai direto à projeção do seu time. Ok? Não quer saber dos outros times? Quer saber só do seu? Ok, beleza. A partir de agora, vou passar a rodada do fim de semana, com jogos sábado e domingo envolvendo as 8 equipes, certo? Vou passar a classificação atualizada, vou passar também o que o seu time aqui, desses 8, tem que fazer na rodada para terminar o domingo fora da zona de rebaixamento, tá bom? Por falar em jogo direto pelo Z4, aqui ó, na tela, odds da KTO para Fluminense e Atlético Goianiense, que jogam esta noite, hoje, sábado, às 9 horas no Maracanã. Vitória do Fluminense pagando odd de 1,92. O empate tem a odd de 3,50 e a vitória do Dragão, R$4. Entre você também no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa aqui, ó, o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO, tá bom? Vamos nessa então. Jogos do fim de semana da parte de baixo da tabela. Repito, segunda-feira tem Atlético Mineiro e Palmeiras, esse jogo não interessa para o Z4, então a rodada termina domingo. Termina domingo para a galera que disputa o não rebaixamento. Hoje, tá aqui 6h30? Não, 9 da noite, né, pessoal? 9 da noite, 21 horas, atenção, 9 da noite, Fluminense e Atlético Goianiense, é o jogo do Maracanã. Repito aqui, ó, tá errado aqui, 21 horas, 9 da noite, Fluminense e Atlético Goianiense. Domingo, às 4 tem Vitória e Inter, Corinthians e São Paulo. 6h30 da noite, Cuiabá e Fortaleza, Criciúma e Bahia, Vasco da Gama e Cruzeiro, Grêmio e Botafogo, jogos das 6h30 da noite. Perfeito? Então, Fluminense e Dragão, Fluminense e Atlético Goianiense, jogo direto contra o Z4. Os demais jogam em casa aqui, ó. Vitória, Corinthians, Cuiabá, Criciúma, Vasco e Grêmio jogam em casa contra os seus adversários, buscando aqui, no final da rodada, estarem fora do Z4. A turma de baixo que briga para não entrar nesta rodada na zona de rebaixamento. Vamos lá. São 8 equipes. Destas 8, 4 vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Grêmio, Vasco da Gama, Corinthians e Fluminense, com 6. Criciúma e Atlético Goianiense com 5. Cuiabá com 4 e Vitória Lanterna com 3. Entenderam? Ao final da rodada, 4 desses 8 vão estar na zona de rebaixamento. Vamos lá então. Deixa eu começar de baixo para cima aqui, ó. Projetando Vitória. Para começo de conversa, o Vitória tem que vencer o Inter no Barradão, no mínimo por 3 gols de diferença, e torcer para que Fluminense e Corinthians percam seus jogos por 2 gols de diferença. Ou então, se Fluminense e Corinthians perderem por 1 gol de diferença, tem que fazer 4-0 no Inter. Se o Vitória ganhar aqui, a cada gol que o Vitória fizer a menos, Fluminense e Corinthians vão ter que perder por 1 a mais. Então a situação do Vitória, a de tendência é que no final da rodada o Vitória não esteja fora do Z4, ok? Esteja ainda entre os 4 últimos. Então tem que vencer o Inter, vencer no mínimo por 3-0. Aí vai torcer para 4 combinações, as 4 aqui, ó. Para o Flu perder por 2-0, por 2 gols de diferença. Para o Corinthians perder por 2 gols de diferença. Para o Criciúma perder o seu jogo. E para o Cuiabá não vencer a partida.
Essas 4 combinações aqui tem que acontecer para o Vitória, então, sair da zona de rebaixamento nesta rodada. O Vitória que tem 3 pontos, nenhuma vitória, saldo negativo 8. Saber agora do Cuiabá, que é 19º, tem 4 pontos na tabela. Cuiabá tem que vencer a partida, ok? Coloquei como fosse 1 a 0. Cuiabá vence por 1 a 0. Vai para 7 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 8. Vai precisar de 2 combinações nesses 5 jogos aqui. 2. Que o Grêmio perca, que o Vasco da Gama não vença seu jogo, que o Corinthians não vença também, que o Fluminense empate com o Atlético Goianiense e que o Criciúma não vença o seu jogo. Então, se 2 resultados paralelos acontecerem aqui, desses 5, e o Cuiabá venceu o seu jogo, Cuiabá sai nesta rodada da zona de rebaixamento. Cuiabá tem 4 pontos. Vamos para o Atlético Goianiense, que tem 5 pontos, uma vitória, saldo negativo 5. O Dragão para sair da zona de rebaixamento nesta rodada. Joga por 2 resultados. Se vencer a partida, pega o Fluminense hoje à noite no Maracanã. Se vencer o jogo, coloquei a vitória de 1 a 0. Vai para 8 pontos, 2 vitórias, saldo menos 4. Vai precisar de uma combinação apenas. 4 jogos e uma combinação para sair do Z4 vencendo o Fluminense. Que o Grêmio não vença seu jogo, ok? Que o Vasco também não vença, que o Corinthians não vença, que o Criciúma não vença. De uma forma didática. Se o Atlético Goianiense vencer o Fluminense no Rio, se um desses 4 não vencer na rodada, Grêmio, Vasco, Corinthians ou o Criciúma, se um dos 4 não vencer, o Atlético vencendo seu jogo sai do Z4 na rodada. Se o Dragão empatar com o Fluminense no Maracanã, empata em 0 a 0, por exemplo, vai ter 6 pontos, uma vitória, saldo menos 5. Vai sair do rebaixamento com 4 combinações. 4. Corinthians tem que perder por 2 gols de diferença. Criciúma tem que perder seu jogo por qualquer placar. O Cuiabá não pode vencer e o Vitória pode até vencer o Inter no máximo por 2 gols de diferença. Então, para o Atlético sair do rebaixamento com um empate, esses 4 resultados paralelos têm que acontecer aqui. Se um dos 4 não acontecer, com um empate, o Dragão fecha a rodada no Z4 que o Atlético tem aqui, ó. 5 pontos, saldo menos 5. Vamos ao Criciúma, que tem 5 pontos, saldo negativo 2. Criciúma joga por 2 resultados. Se o Criciúma vencer o seu jogo, por 1 a 0, por exemplo, vai para 8 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 1. Vai precisar de um resultado paralelo na rodada para sair do Z4. Que Grêmio, Vasco e Corinthians não vençam seus jogos. Que dê empate entre Fluminense e Atlético Goianiense ou que o Dragão vença no máximo por 4 a 0 o Fluminense. Então, se o Criciúma vencer o seu jogo e der um resultado paralelo aqui, ó, por exemplo, se Grêmio, Vasco ou Corinthians, se um dos 3 não vencer, o Criciúma fazendo tema de casa já sai do rebaixamento, ok? Ou então que dê empate entre Fluminense e Atlético Goianiense ou que o Flu perca aí o seu jogo para o Dragão. Se o Criciúma empatar o seu jogo, 0 a 0 por exemplo, vai para 6 pontos, uma vitória, saldo negativo 2. Vai precisar de 2 resultados paralelos para sair da rodada do Z4 com um empate. Vai torcer para que o Corinthians perca para o São Paulo e que o Cuiabá não vença seu jogo. Dando esses 2 resultados paralelos, o Criciúma empatando sai do Z4. Porque o Criciúma tem aqui, ó, na tabela, 5 pontos contra 6 do Fluminense, 6 do Corinthians, 6 do Vasco, 6 do Grêmio. Beleza? Vamos para o Fluminense. O Fluminense joga esta noite com o Atlético Goianiense, no Maracanã. 3 possibilidades. Se o Flu vencer a partida, o Flu vai a 9 pontos, sai do Z4, independentemente de qualquer resultado paralelo. Ok? Se o Fluminense empatar 0 a 0, por exemplo, vai a 7 pontos, uma vitória, saldo negativo 5. Para sair do Z4 com o empate, o Flu precisa de 2 resultados paralelos. Que o Grêmio e o Vasco percam, que Corinthians, Criciúma e Cuiabá não vençam seus jogos. Se 2 resultados paralelos aqui acontecerem, com o empate o Flu sai do rebaixamento. Não termina a rodada no Z4. Se o Flu perder o jogo hoje para o Atlético Goianiense, por 1 a 0, por exemplo, ficará com 6 pontos, uma vitória, saldo negativo 6. Vai precisar de 4 resultados paralelos para sair do Z4 na rodada. Que o Corinthians perca para o São Paulo por 3 gols de diferença. Que o Criciúma seja derrotado. Que o Cuiabá não vença a partida. E que o Vitória perca, empate com o Inter ou vença no máximo por 2 gols de diferença. Essa situação aqui para o Fluminense perdendo hoje
com derrota, sair, terminar a rodada fora do Z4 que o Fluminense tem no momento aqui, ó. 6 pontos na tabela, se perder vai estacionar em 6. O Atlético vencendo já passa o Fluminense, vai para 8. Aí o Fluminense vai ter que depender de resultados paralelos para sair do rebaixamento. Se empatar vai a 7, se perder vai ficar com 6. Vamos ao Corinthians agora. Projeção do Corinthians para terminar a rodada fora do Z4. 3 possibilidades para o Coringão. Se o Corinthians vencer a partida, se vencer o clássico com o São Paulo, vai a 9 pontos, independentemente de qualquer resultado paralelo, vencendo o Corinthians, sai do Z4 na rodada, fecha a rodada fora do Z4. Se o Corinthians empatar com o São Paulo, 0-0, por exemplo, vai terminar a rodada com 7 pontos, uma vitória, saldo -3. Para terminar a rodada fora do Z4, empatando com o São Paulo, o Corinthians torce por 2 resultados paralelos. Que Grêmio e Vasco percam, que o jogo Fluminense e Atlético Goianiense hoje à noite dê empate, que Criciúma e Cuiabá não vençam. Então, se 2 resultados desses aqui acontecerem, o Corinthians pode empatar, falei do Fluminense, o Corinthians pode empatar o seu jogo, que mesmo assim, empatando com o São Paulo, com um empate, no final da rodada sai da zona de rebaixamento, não fica entre os rebaixados. Se o Corinthians perder para o São Paulo, coloquei aqui derrota do Corinthians por 1-0. São Paulo 1, Corinthians 0. Coringão fecha a rodada com 6 pontos, uma vitória, saldo negativo 4. Perdendo o jogo Corinthians para o São Paulo, o Coringão só fica fora da zona de rebaixamento ao final da rodada C. Acontecerem esses 3 resultados paralelos aqui. Derrota do Criciúma, que o Cuiabá não vença, ou que o Vitória, no máximo, vença o Inter por 3 gols de diferença. Tem que acontecer os 3 resultados. Vitória não pode vencer o Inter por 4-0, Cuiabá não pode vencer seu jogo e o Criciúma tem que perder a partida. Para o Corinthians, com derrota, terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Coringão tem 6 pontos na tabela, uma vitória, saldo -3. Vamos ao Vasco da Gama, que tem 6 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 12. 3 opções para o Vasco. Se o Vasco vencer seu jogo, vai a 9 pontos, independentemente de qualquer resultado paralelo, fecha a rodada fora do Z4. Se o Vasco empatar na rodada, 0-0 por exemplo, termina a rodada com 7 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 12. Empatando a partida, o Vasco fecha a rodada fora do rebaixamento com 2 resultados paralelos. O Grêmio tem que perder. Corinthians, Cuiabá e Criciúma não podem vencer. E no jogo desta noite entre Fluminense e Atlético Goianiense tem que dar empate. Então, se 2 resultados paralelos aqui entre 5 derem certo para o Vasco da Gama, com o empate o Vasco termina a rodada fora do Z4. Por exemplo, se Criciúma e Cuiabá não vencerem, o Vasco empatando fecha a rodada fora do Z4. Se o Grêmio perder para o Botafogo e der empate entre Fluminense e Atlético Goianiense, por exemplo, o Vasco fecha a rodada fora do Z4 e assim sucessivamente. Entenderam? Digamos que o Vasco perca o seu jogo. Coloquei aqui derrota do Vasco por 1-0. O Vasco fecha a rodada com 6 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 13. Perdendo na rodada, o Vasco só fecha a rodada fora do Z4, dando 2 combinações aqui entre 3, pessoal. Certo? Com isso tem que perder seu jogo. Criciúma e Cuiabá não podem vencer suas partidas, ok? Porque o Vasco tem, 6 pontos, saldo negativo 12. Para fechar nossa projeção, Grêmio, que tem 6 pontos, saldo negativo 2. 3 combinações para o Grêmio também aqui. Se o Grêmio vencer o Botafogo em Cariacica, independentemente de qualquer resultado paralelo, vai a 9 pontos, fica fora do Z4 ao final da rodada. Se o Grêmio empatar com o Botafogo, 0-0 por exemplo, fecha a rodada com 7 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 2. Empatando com o Botafogo, o Grêmio fecha a rodada fora do Z4 com uma combinação apenas. Só um resultado paralelo. Que Vasco da Gama, Corinthians e Criciúma não vençam seus jogos. Ou então que dê empate entre Fluminense e Atlético Goianiense. Por exemplo, se esta noite, no Maracanã, o jogo terminar empatado entre Fluminense e Atlético Goianiense, o Grêmio já sabe que no domingo, se empatar em Cariacica com o Botafogo, empatando com o Botafogo, vai terminar a rodada fora do Z4. Se o Grêmio perder para o Botafogo, 1-0 por exemplo, fecha a rodada com 6 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 3. Perdendo o jogo, o Grêmio fecha a rodada fora do Z4 com 2 combinações entre 4 aqui. Que Vasco e Corinthians percam seus jogos, que Criciúma e Cuiabá não vençam. Então, por exemplo, o Grêmio perdeu para o Botafogo, 1-0 Botafogo. Criciúma e Cuiabá não venceram,
O Grêmio, mesmo com a derrota, fecha a rodada fora do Z4. O Grêmio perdeu o Botafogo. Vasco e Corinthians perderam. O Grêmio fecha a rodada fora do Z4. Precisa então de duas combinações em 4. O Grêmio perdendo para o Botafogo para terminar a rodada. Portanto, fora do Z4, o Grêmio tem 6 pontos e saldo menos 2. Então, Grêmio, 6 pontos, saldo menos 2. 6 pontos, 2 vitórias, saldo menos 2. Vasco, 6 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 12. Corinthians, 6 pontos, 1 vitória, saldo negativo 3. Fluminense, 6 pontos, 1 vitória, saldo negativo 5. Criciúma, 5 pontos, 1 vitória, saldo negativo 2. Atlético Goianiense, 5 pontos, 1 vitória, saldo negativo 5. Cuiabá, 4 pontos, vitória 3 pontos. Desses 8 aqui, 4 ao final da rodada vão fechar no domingo na zona de rebaixamento. 4 vão ficar fora do Z4, outros 4 dentro do Z4. Quero a sua opinião a partir de agora no plantão do Paulinho. Quem você acha? Quais são os 4 que você acha que vão terminar a rodada no Z4? Lembrando, a rodada termina segunda-feira com Atlético Mineiro e Palmeiras. Mas o jogo de segunda-feira não interessa para o Z4. Para o Z4 a rodada termina domingo, ok? Quem você acha aí, ó? Dos 8 aqui. Quem são os 4? Quem serão os 4 que vão terminar a rodada no Z4, na zona de rebaixamento? Atlético Goianiense, Corinthians, Criciúma, Cuiabá, Fluminense, Grêmio, Vasco da Gama e Vitória. Espero a sua opinião aqui no plantão do Paulinho. Tchau!